Boa tarde a todos os irmãos presentes na Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade e aqueles irmãos que se encontram nos seus lares através da plataforma do Facebook. Uma tarde agradável, aliviou um pouco aquele calor, pois tem uma compreensão de que tudo passa. É só aguardar. E como todas as quinta-tarde, esse encontro na nossa Sociedade Luz, Paz e Caridade, temos a exposição do tema do Evangelho. E o nosso tema hoje é o poder das palavras. Vamos compreender quando abrimos a boca a consequência, positiva ou negativa, que pode influenciar no nosso dia a dia. Vamos fazer a nossa prece inicial. Amado Jesus, obrigado por este momento, Pai. Viemos buscar o bálsamo consolador que abastece os nossos desgastes no dia a dia. Obrigado pela vida, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, não procurando nos melhorar somente a nós, mas já temos a consciência de buscar também alívio para aqueles nossos queridos que não podem estar nesse momento aqui conosco. Ao diretor espiritual desse trabalho e aos espíritos que nos assistem, às equipes médicas e aos mensageiros que trabalham em nome de Deus na seara de luz. Com a licença do diretor espiritual desse trabalho, damos início à primeira etapa, que é a exposição. O tema, poder das palavras, nossa expositora de hoje, nossa colega Aline. Quem quiser agora pôr uma jarrinha com água, um copo, para um pouco mais, na hora da prece, os benfeitores ali, colocar as energias edificantes, salutares, para as necessidades do nosso corpo e do nosso espírito. Assim seja. Passo a palavra para Aline. Boa tarde. Boa tarde, sintam-se bem-vindos, acolhidos, que Jesus esteja com cada um de nós. Hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras, e é um tema que a gente ouve falar bastante, achamos que sabemos muito sobre eles, mas é importante que a gente relembre sempre e que a gente renove, então, a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de falar. Essa exposição, ela foi inspirada no livro Horizontes da Fala, do Espírito Miramês. É um livro bem interessante que eu recomendo a leitura a todos. Lucas, apóstolo Lucas, disse no capítulo 6, versículo 45: a boca fala o que o coração está cheio. O que será que ele quis dizer com isso? Sabemos que somos seres pensantes. Pensamos a todo momento. E nossa maneira de pensar determina os nossos sentimentos. Então, dependendo do tipo de pensamento que temos durante certo tempo, isso vai se tornar um sentimento. E dependendo disso, desse sentimento, desse pensamento, tomamos isso como verdade na nossa vida. E é aí que pode estar acontecendo o perigo, vamos dizer assim. Da mesma forma que pode ser algo salutar, pode ser algo que pode nos prejudicar também, o nosso pensamento. Quando o apóstolo Lucas diz, a boca fala o que o coração está cheio, ele está dizendo que falamos aquilo que já sentimos. Então falamos o que já passou pelo nosso coração.
Nossas palavras são filamentos sonoros revestidos por nossos sentimentos, e nossas atitudes são expressões determinadas e assinaladas de nosso comportamento mental. Isso está no livro Palavras e Atitudes. Então, assim, as nossas palavras são simples filamentos sonoros revestidos de sentimentos. A palavra, ela é maravilhosa. Nós precisamos da palavra para nos comunicar, para progredir. Quando estávamos lá na primeira série, no primeiro ano, né, que agora dizem do ensino fundamental, a professora precisava falar para que a gente entendesse. Entre nós familiares, quando somos crianças, precisamos que a mamãe explique, né, fale. Nós precisamos da palavra. A palavra é um recurso maravilhoso. E se nós vermos como os nossos irmãos que não dispõem dessa possibilidade de fala têm dificuldade, a gente consegue aí reconhecer então esse dom, né? E a gente pode se colocar no lugar de como seria se a gente não conseguisse falar. Hoje, por exemplo, vocês estão aqui escutando, acabamos de escutar a irradiação, né? O Paulo fez a irradiação. Agora eu estou aqui usando das palavras para passar o que Jesus e os espíritos superiores nos trouxeram. Então, a importância da nossa palavra. Nós temos que entender que nós granjeamos amigos também pela nossa maneira de falar, ou também inimigos, tá? Então, falamos que a palavra ela é importante, falamos aqui em questões materiais, mas em questão espiritual, do ponto de vista espiritual. Como é que a palavra pode ser importante para a evolução do espírito? A palavra é um dom divino, diz Emmanuel, no livro Consolador. Quando acompanhada dos atos que a testemunhem, e é através de seus caracteres falados ou escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos o antecederem no mecanismo evolutivo das civilizações. É por intermédio de seus poderes que se transmite de geração em geração o fogo divino abençoado na escola abençoada da Terra. Então aqui Emmanuel nos sinaliza de que a palavra é um dom divino e que ela serve para evoluir o nosso espírito desde que bem empregada. Ela pode destruir como ela pode construir. Então Deus fez o verbo para que pudéssemos nos relacionar. E vivemos num mundo de relação e de vibração. A todo momento. Nós trocamos energia. Quando estamos conversando com alguém, nós sentimos a energia dessa pessoa. Às vezes a criatura não precisa dizer nada, mas nós já captamos a energia dela. Mas dependendo do teor da fala daquele com quem conversamos, aí tá na cara. A gente já vê se aquela criatura fala de maneira muito grosseira, ríspida, né? A gente já consegue ver o teor da energia dela. E como nós precisamos de pessoas que usem bem das palavras para acalmar os nossos sentimentos nos momentos de prova e de crise que todos nós temos. Cedo ou tarde teremos, né? Ou estamos passando. Como é bom quando ouvimos a prece de manhã, ou uma irradiação, como eu falei antes ali. Mas a gente fica sempre nesse eu, né? Eu quero, eu... E como é que nós estamos agindo? O que nós estamos doando para o mundo quando falamos? Quando usamos desse recurso maravilhoso que é a palavra? O que nós estamos deixando para o nosso mundo? Como tem sido a minha contribuição? Porque nós falamos o tempo inteiro que nós queremos um mundo melhor, uma sociedade mais tranquila, um lar mais calmo. Mas como que nós estamos contribuindo com a nossa palavra? Será que nós falamos sem nada dizer? Será que a gente não fica falando e aquela pessoa que está ali ouvindo já não consegue mais se concentrar de tanto que a gente fala e fala e fala e fala e não diz nada? Ou então que a gente só fala notícia ruim,
ou que a gente só pensa em tragédia. Então nós temos que estar atentos a isso. Na área da psicologia, existe um estudo muito sério que diz que as pessoas que falam muito de certas doenças ou de tragédias que podem acontecer com a gente ou na nossa família, de certa forma elas estão se preparando, elas estão criando uma defesa. Então elas acreditam que elas falar daquele problema o tempo inteiro, elas vão estar preparadas para quando aquela situação de doença, de dor chegar. É um engano, mas acontece. Às vezes a criatura quer falar daquilo o tempo inteiro, mas ela não se dá conta de que ela está piorando o problema, trazendo vibração e atração até daquela situação para a vida dela. Mas é uma forma de defesa, é uma fuga que é muitas vezes motivada pelo medo. Nós não podemos esquecer que a palavra, ela é energia. Tudo no nosso mundo é energia. Por que com a nossa palavra ia ser diferente? Então, que tipo de energia, novamente eu digo, estamos passando para aqueles que nos ouvem? Emmanuel traz de novo pela psicografia aqui de Chico Xavier no livro Fonte Viva. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Então estamos todos conectados, todos estamos conectados, todos que estamos aqui hoje, nessa quinta-feira à tarde, sejam os internautas que estão nos seus lares, sejam os que vieram aqui, todos estamos conectados. A palavra faz com que essa conexão se torne ainda mais forte, quando acompanhamos a exposição. Então Deus fez o verbo para que nós trocássemos energias. Isso tem que ficar bem claro. Que por vezes nos faltam, então, nas lutas de cada dia. E como nós precisamos que nos falem, então nós também temos que devolver isso aí. Porque esse poder fluídico que as palavras têm, ele depende muito do nosso estado mental. Então, se eu estou num dia em que eu estou muito atarefado ou cheio de problemas, e aí o meu estado mental está muito afetado, tem que ter cuidado nesse dia. É nesse dia que eu tenho que ter cuidado, para não colocar para fora todo o meu sentimento de frustração. Aí eu tenho que segurar, tenho que pedir ajuda a Deus, tenho que fazer uma prece, me controlar e não prejudicar ainda mais a situação, porque daí eu vou contaminar o ambiente que eu estou, com gritos, com berros, com palavrões, e tende a piorar. Tudo que falamos passou pela nossa mente antes. Falamos o que está cheio o coração. Então, foi plasmado para o plano espiritual e em seguida para o universo com as nossas palavras. Existem palavras que edificam e educam, consolam, corrigem, orientam. Mas em tempos que nós estamos passando aqui de prova individual e coletiva, o que nós estamos ouvindo? Porque é importante também. A gente tem que cuidar o que a gente fala e a gente tem que cuidar o que a gente ouve. O que nós estamos ouvindo? A que nós estamos dando atenção? Porque nós temos o poder de escolher. Quando ligamos o jornal, aquele que só fala de tragédia, quando ouvimos notícias que muitas vezes são falsas e repassamos. Então nós temos que ter cuidado também, além de não falar coisas negativas, não ouvir. Nós somos livres, nós podemos escolher isso aí. Agora nessa semana de calor que passou, eu recebi até no meu celular informações de que nós iríamos chegar a 55 graus e que muita gente ia morrer. Imagina só, a criatura que passa aquilo ali, pensa assim, qual é o bem que eu estou gerando em passar essa informação?
Se é uma pessoa que não tem um mínimo assim que já esteja abalado com alguma outra coisa, se deixa levar por aquela vibração e diz, nossa, vai acontecer aí um horror na semana que vem, né? Então a gente tem que ter cuidado antes de passar a informação, ver se a informação é verídica, porque hoje em dia as redes sociais, as comunicações pelo celular também é uma forma de falar, né? A gente não precisa mais soltar o verbo assim, presencialmente. A gente pode falar ali escrevendo. E aí eu digo, eu não falo nada de ruim, eu sou uma pessoa muito tranquila, minha vibração é ótima, mas passo o dia inteiro repassando fake news, né, que são aquelas notícias falsas, ou notícias alarmistas. Então nós temos que ter cuidado nisso aí também. A internet é uma nova forma que temos de usar o nosso vocabulário. Nós temos poder, então, de passar coisas boas ou coisas negativas, né? Então a reflexão é essa. O que nós andamos falando para as pessoas, né? Será que nós passamos reclamando o tempo inteiro? E isso não tem nada a ver com desabafar com um amigo, o que é muito salutar. Assim como ouvir, porque também as pessoas têm a necessidade de falar muitas vezes e não dizer nada, e dificuldade de ouvir, né? Tem facilidade para falar e dificuldade de ouvir. Isso aí a gente tem que cuidar também. A questão da fofoca, que é muito comum, né, no nosso... Pode ser entre amigos, a maledicência ou no nosso meio familiar. Sempre vai ter motivo ali, alguma coisa que possa puxar para o lado da fofoca. Se a palavra é energia, assim como tudo é energia no universo, e eu pego a minha palavra e devolvo isso de forma negativa para o universo, qual é a lei? Lei do retorno. Então, com certeza, essa energia vai voltar para nós, cedo ou tarde. Geralmente ela é cedo, né? A gente não sabe às vezes assim, por que acontece, o que está acontecendo na minha vida, as coisas não vão para frente e tá tudo tão difícil. E aí a gente não se dá conta de que a nossa energia não vai bem, de que nós estamos usando então do nosso dom da palavra para deixar tudo bem ruim. E isso volta para nós com certeza. Então, nós já temos maturidade espiritual, intelectual, para entender isso aí. Às vezes é difícil colocar na prática, mas nós temos que nos esforçar e falar por nós mesmos, né? Nós temos que cuidar muito a questão da fofoca ou da calúnia, da difamação, porque é uma responsabilidade muito grande quando fizemos isso aí. Imaginem quantos divórcios podem acontecer com uma calúnia, né? Ou uma fofoca, uma coisa. Suicídios. Às vezes a pessoa já está numa depressão, já está com um sentimento negativo, precisando de ajuda, e nós somos responsáveis em levar para essa pessoa um pouco mais de peso, né? Ou assim levantar alguma situação que não é verdadeira, que nós nem vimos, nem sabemos. Então seremos corresponsáveis também por essa atitude que poderá levar a um divórcio, ao fim de uma amizade, até um suicídio, né? Então nós temos que cuidar muito para não levar adiante aí esse tipo de coisa. Outra questão são os gritos, né? Nós temos que cuidar para não gritar. Nós não precisamos gritar para sermos ouvidos. Uma vez eu li que pessoas que gritam, quem grita com a outra pessoa, porque os corações estão muito distantes. Então eu preciso gritar. Porque se o coração estivesse perto, não precisaria gritar. Eu conversaria, eu falaria. Então toda vez que formos gritar,
dentro do nosso lar ou em qualquer situação que a gente pense assim, poxa, será que o meu coração está tão distante dessa pessoa que eu preciso gritar para ser ouvida? E geralmente não funciona. O que acontece geralmente é mais grito. Daí a gente grita, a pessoa grita e é todo mundo gritando e uma coisa desse tamanho já se torna algo grandioso, né? Então os gritos, eles endurecem o nosso coração, eles ensurdecem aquele que escuta, principalmente assim, crianças, né? Sabemos que as crianças não toleram esses gritos e que toda a personalidade deles é construída ali na primeira infância. Então temos que ter cuidado para não gritar naquela tentativa de educar e acabar aí deixando feridas que depois fica bem difícil de curar. Podemos nos sentir exaustos no fim do dia, cansados, né? E podemos sair de férias e viajar e continuamos com aquele mesmo sentimento. Então aí tem uma forma da gente refletir. O que será que eu ando pensando e falando? Será que isso não é um resultado das minhas ações? Será que para eu me sentir um pouco melhor, se eu mudar a minha vibração? Com certeza, com certeza. E não importa que nós comecemos hoje, o importante é a gente começar, né? Muitas vezes nós falamos, a maioria das vezes nós falamos para ter razão. Nós não falamos assim para ser ouvidos, nós falamos para ter razão. E aí lá vem o nosso orgulho de novo. É o nosso orgulho que está gritando. Então eu preciso falar mais, eu preciso muitas vezes falar mais alto, eu preciso ofender para eu ser ouvida. Porque eu quero que a minha verdade seja ouvida. Então, quando a gente for falar, que a gente perceba isso aí. Se a gente não está falando, para ter razão, porque daí é orgulho. Daí é o orgulho que grita. A necessidade que nós temos, né, de sermos melhores do que as outras pessoas. Então nós vimos aqui que a palavra é energia, que nós temos esse poder de mudar a vibração, a nossa psicosfera, o nosso ambiente doméstico, com as palavras, sem gritos, falar de maneira calma. E quando alguém está carregado de más intenções e fala com a gente, como é que a gente faz? Como é que a gente pode se defender disso? Porque nós também respiramos essa vibração, essa atmosfera desse interlocutor que fala. Então, às vezes nós podemos estar equilibrados, mas ouvindo ali aquela pessoa que no momento está desequilibrada e ingerimos aquele fluido. Então nós temos que aprender a nos proteger. Como que nós nos protegemos? Prece, pensamento positivo, bons sentimentos, vontade de auxiliar. Não seremos atingidos. Pelo contrário, a nossa boa vontade vai prevalecer sobre aquele nosso irmão que momentaneamente está desequilibrado. Então nós, neste momento, temos que nos controlar para não entrar naquela vibração ali. Porque daí a gente já conhece a história, quando a gente entra na vibração de quem está desequilibrado, né? A grande maioria dos homicídios, do que acontece assim. Nós entramos naquela discussão e aí já entra a emoção, o orgulho e tudo mais, e ocorrem aí esses episódios lamentáveis. André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, nos diz: no mundo carnal, metade do tempo é desperdiçada inutilmente, através de conversações ociosas e inoportunas. Não se previnem nossos irmãos de que o verbo está criando imagens vivas, que se desenvolvem no terreno mental a que são projetadas, produzindo consequências, boas ou más, segundo a sua origem. Então olha só o que André Luiz nos diz aqui.
metade do tempo que a gente passa aqui na Terra, a gente passa falando abobrinha. Claro que nós temos que conversar, claro que nós temos que falar, claro que nós temos que nos relacionar, mas a gente desperdiça muito essa nossa energia maravilhosa, né? E que dependendo, os irmãos que não se previnem, o verbo está criando imagens vivas. Então, se eu só falo tragédia, se eu só penso em tragédia, se eu só sinto tragédia, é claro que eu estou criando essa situação para a minha vida. E qual é o nosso melhor exemplo que já passou aqui por esse planeta? Jesus. E Jesus trouxe, através da palavra, o seu evangelho ao mundo. E ele tinha autoridade. Ele não deixava de ter autoridade. Mas ele não gritava. Ele não era grosseiro, muito pelo contrário. Né? Era doce, falava com firmeza. Então, se nós tivermos bons pensamentos, boas palavras, teremos aí uma ótima sintonia e uma ótima vibração. E isso vai fazer muito bem para a nossa vida, para aqueles que convivem com a gente. E passaremos pelas nossas provas de maneira mais leve. Às vezes a gente não controla o pensamento vem. O importante é que a gente detecte aquilo ali e não fala, não passa adiante, não coloca para o mundo. Vai chegar um tempo em que controlaremos e que não pensaremos mais nada de mal, inadequado. Mas até lá que a gente segure pela nossa palavra. Então que a gente fale com firmeza, porque precisamos educar os nossos filhos, os nossos netos, sobrinhos, as crianças, né? Nós precisamos ter firmeza na hora de falar. Disposição, possamos falar com alegria, calma, mas principalmente usar o exemplo do nosso Mestre Jesus. Fazer isso aí sempre com calma e com amor. E educar a forma de falar, né? Falar palavrão é horrível, né? Educar, não importa que idade nós temos, não importa quando que nós vamos começar, vamos educar a nossa fala. Olhe nos olhos da pessoa, ouça, não só assim fingindo de conta que está ouvindo, para conversar, pensa antes de falar. Tudo isso são coisas que a gente já sabe, mas que muitas vezes a gente não consegue aplicar ainda na nossa vida. Então nós estamos aqui hoje buscando esse caminho. E é através do conhecimento que a gente consegue melhorar, né? A gente sempre fala daquela passagem ali do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz, né, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz em domar as suas más inclinações. Então nós estamos nos esforçando para domar as nossas más inclinações? Em muitos aspectos sim, outros ainda não. Mas a palavra, nós espíritas, simpatizantes do espiritismo, que estamos aqui buscando esse consolo, esse esclarecimento, já temos condições de controlar sim, e de sermos exemplo, né? Todos aqueles que passam pela nossa vida. E para fechar, eu trouxe aqui um texto pequenininho, um parágrafo da Joana de Ângeles, do livro Episódios Diários, e que o título é Semear pelas Palavras. Dispões deste abençoado instrumento para preservar a vida e enriquecê-la de bênçãos, que é a palavra. Usa o verbo com sabedoria, ensinando, ajudando e impulsionando as pessoas ao avanço e ao progresso. Então, vamos usar aí as palavras da melhor forma, que com certeza vamos melhorar muito como pessoas e melhorar a nossa vida também. Agradeço a todos pela atenção, devolvo a palavra ao Paulo. É um tema importante, nos vigiar. Vigiar o nosso pensamento e aquilo que sai da nossa boca.
meditamos sobre esse tema. Vamos fazer a nossa prece. É um momento em que, através do pensamento, estamos em poder desses benfeitores afáveis, que transmitem as energias do amor, da paz, da fraternidade, nós vamos reconstruindo procurando adquirir valores que prevalecem ao nosso espírito após o nosso desencarne. Obrigado, Pai, por essas bênçãos que chegam, que tocam em nós, no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual. As nossas necessidades, Mestre, estão depositadas no seu amor. Viemos buscar, estamos recebendo as divinas bênçãos para nos reorganizar, nos fortalecer e dar continuidade à nossa tarefa neste planeta. Cuide de nós, Jesus. Nos ampare. E nós, submissos ao seu amor, agradecemos pela vigília que esses benfeitores amigos nos oferecem. E muitas vezes, perdidos nas ilusões da terra, nós não percebemos que eles estão ao nosso lado, evitando acidente de tudo que é tipo. Nosso coração está jubiloso, está em paz. Que possamos retornar para os nossos lares, renovados na fé, no amor, na caridade. Obrigado, Jesus. E essas águas expostas, que caem sobre elas, medicação salutares, refortalecendo e ampliando nossas células e as necessidades de cada um. Obrigado por esse encontro, Pai. Que a sua luz brilhe sempre ao nosso redor. Quando estivermos perdidos, buscamos no Senhor o nosso farol. Assim seja. A Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade agradece a participação de todos, nos lembrando que hoje às 21h30 temos o nosso encontro do Evangelho, 21 aliás, e que amanhã o nosso encontro de preces e orações a partir das 9 horas. Uma boa tarde a todos. Obrigado.